No último dia da viagem à China, o presidente Lula demonstrou irritação ao comentar o vazamento de uma conversa reservada com o presidente chinês Xi Jinping. Segundo fontes que participaram desse encontro, a primeira-dama Janja pediu a palavra para discorrer sobre os efeitos nocivos da rede social TikTok, causando constrangimento na comitiva e nos anfitriões. Lula admitiu que Janja falou sobre isso, mas disse que ele fez a pergunta e que ela pode falar porque não é, nas palavras dele, cidadã de segunda classe. Vamos a Pequim, onde estão os enviados Felipe Santana e Alex Carvalho. O Felipe faz um relato agora. Bom dia, Felipe. Tudo bem, Renata? Boa noite para você, boa noite a todos. O encontro bilateral de Lula com Xi foi ontem no Palácio do Povo e logo depois Lula foi jantar na residência oficial do presidente chinês. Aí, durante a madrugada, uma publicação do blog da Andréa Sadi, com participação do Valdo Cruz, divulgou os bastidores dessa reunião. De acordo com a reportagem, Janja, primeira-dama, pediu a palavra para falar durante a reunião sobre como a plataforma chinesa TikTok representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil. Para ela, o algoritmo favoreceria a direita. E aí, de acordo com relatos de pessoas ouvidas pelo blog, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil poderia regulamentar ou até banir o TikTok. De acordo com a reportagem, ainda nas palavras de um ministro, ninguém entendeu ali nem o tema e nem o pedido para falar em um encontro que não havia falas previstas. A gente fez essa pergunta para o presidente Lula, para ele contar o que aconteceu aí, e ele respondeu. Vamos ouvir. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping, dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. É só isso. Renata, ainda durante a coletiva,
o presidente Lula enalteceu o legado do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, informou que vai ao velório do ex-presidente no Uruguai. O grande ponto dessa viagem era a aproximação do Brasil com a China no momento em que China e Estados Unidos enfrentam uma guerra tarifária. Um deles, a nossa primeira parceira comercial, a China, e o nosso segundo parceiro comercial, os Estados Unidos. O presidente Lula disse que não se sente ameaçado com uma possível retaliação do presidente americano Donald Trump. Ele disse que espera que Donald Trump lembre dos 200 anos de relações entre o Brasil e os Estados Unidos e também de que os Estados Unidos têm um superávit em relação ao Brasil, ou seja, o Brasil compra mais do que vende para os americanos. O Lula também falou que espera que haja um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e disse que foi ele que pediu para o presidente Vladimir Putin fazer as negociações para acabar com a guerra na Ucrânia. Renata. Muito obrigada, Felipe. Um bom dia de trabalho para você aí.